Bom dia, Terceira Igreja, bom dia, amados irmãos, bom dia a você que nos ouve, a você que nos assiste. E neste domingo, mais um dia o Senhor nos concede. Que alegria poder adorar ao Senhor, poder cultuar ao Senhor. Mesmo assim distante, né? Nós estamos aqui no templo, você na tua casa, mas é uma alegria porque nós estamos em comunhão. E eu convido você neste momento a cantar conosco aquela canção que diz: vem reinar em mim. Peça ao Senhor nesta manhã para reinar sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos. Entregue e confie tudo ao Senhor, e o mais Ele fará. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos mais uma vez presentes aqui, virtualmente, juntos adorando ao Senhor. E peço a sua atenção para nós falarmos hoje sobre um assunto muito importante que faz parte da nossa rotina e que tem tirado a felicidade das nossas famílias, tem tirado a paz de muitos líderes, muitas pessoas vinculadas às igrejas. E o assunto de hoje que nós vamos tratar é sobre a insubmissão. Insubmissão fatal. Essa insubmissão que tem tirado a alegria das pessoas tem sido rotineira nos nossos vínculos de relacionamento. E eu quero ler com você um texto que está em Salmos capítulo 119, no verso 2, que a palavra de Deus diz assim: felizes são os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Eu quero começar falando sobre a insubmissão exatamente porque nós normalmente nos consideramos submissos. Dificilmente você vê no Brasil alguém que não se considera de alguma maneira submisso. Mas, se você perceber, o ambiente que vivemos é um ambiente insubmisso. Então, como pode todas as pessoas que nós conhecemos, até mesmo você que está vendo essa mensagem, se considerar submisso, se o ambiente que você vive não é? Então, quem faz o ambiente? São as coisas? Não. São as pessoas. Então, se você vive num ambiente insubmisso,
que no caso é o país chamado Brasil, você também tem um ponto de insubmissão. E você pode até pensar assim, pastor, eu não concordo. Mas se você parar para pensar bem direitinho, existe algum ponto da sua vida que você não permite ser mandado. Existe alguma visão, alguma circunstância na sua vida que você não aceita que alguém se meta. Aqui no caso, o salmista, ele declara claramente que felizes são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e que lhe obedecem de todo o coração. E nos dias de hoje, é muito comum nós vivermos e convivermos com pessoas que realmente guardam os mandamentos de Deus. Realmente guardam. Mas elas não obedecem de todo o coração. Aqui no caso, concede uma interpretação mais profunda. Então, todas as vezes que a gente vê uma palavra excessiva, por exemplo, tudo, todo, nada, nenhuma, existe a possibilidade de nós interpretarmos que também existe um jeito de viver de maneira parcial. Então, como assim, pastor? Quer dizer que nós podemos obedecer ao Senhor não de todo o coração, mas de parte. Podemos obedecer ao Senhor com a parte maior do nosso coração, mas não com o todo. E isso tem sido cada dia mais comum. Particularmente tenho visto muitas pessoas que conhecem a palavra, que são membros de igreja, que são líderes, que são pastores, que são líderes de ministérios, pessoas que têm conhecimento, que têm vivência na igreja, que claramente não conseguem obedecer plenamente ao Senhor, porque em alguma parte da sua vida é insubmisso. O que é insubmissão? A insubmissão é a desobediência a uma orientação. E para nós, brasileiros, é muito difícil entender isso, porque quando a gente fala sobre submissão, a gente lembra logo de uma marca social que temos causada pela escravidão no Brasil. Ninguém quer ser submisso a ninguém. Mas isso é característica normal de países que sofreram com a escravidão. Não importa quem for, não importa a cor da pele, não importa a classe social, todos os países que tiveram ou que sofreram de alguma maneira com a escravidão por mais de uma geração, e no caso, o nosso país sofreu com a escravidão oficial por mais de 300 anos, a marca social nas cidades daquele território é exatamente a insubmissão ou a submissão. Nós temos hoje dois problemas sociais da modernidade. Temos pessoas altamente insubmissas e temos pessoas altamente submissas, ou seja, submissas até demais. Então, como equilibrar isso? Como fazer para que a gente possa entender de maneira real, de maneira fiel ao Senhor, algo que a gente precisa fazer sem perder o foco? Então, por que eu preciso combater a insubmissão no meu coração? De que maneira fazer isso? Por que, pastor? Será que depois de 20 anos de igreja, será que depois de 30 anos, 40 anos de igreja, eu tenho que olhar para mim e ver que eu sou insubmisso? Bom, se você vive uma circunstância de submissão, isso é muito natural, porque quanto mais conhecimento a palavra nos concede, temos dois caminhos a cumprir. Ou melhoramos na humildade, ou pioramos no orgulho. No caso de Jesus Cristo, muitas vezes criticou os escribas, os fariseus, até os chamou de hipócritas, exatamente porque conheciam a palavra, mas não eram submissos ao mandamento principal do amor, do carinho, da misericórdia que Deus havia determinado já no Velho Testamento. Então, como fazer neste tempo? O que fazer para que a gente não caia novamente nessa dificuldade da insubmissão, em perder o foco? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa combater a insubmissão no nosso coração, exatamente porque
nós não teremos a capacidade de vencer as lutas da vida se não fizermos isso. Nós precisamos, sim, combater a insubmissão em nós, principalmente a insubmissão perante o Senhor, exatamente porque é a submissão que nos dá capacidade para vencer as coisas da vida. Em Tiago capítulo 4, no verso 7, fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu, infelizmente, tenho conhecido muitas pessoas que querem que Satanás fuja delas, que eles possam vencer a Satanás e as suas tentações, mas eles não estão dispostos a se submeterem ao Senhor. Tem um exemplo típico que a gente lida bastante, são, por exemplo, com pessoas que estão lutando contra algum tipo de vício de entorpecente. É normal, por exemplo, quando a pessoa viciada em algum tipo de entorpecente tem uma recaída, e essa recaída, logo após alguns dias, tem alguns dias de, digamos assim, pureza, né? O cara fica limpo. E aí passam-se 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, e de acordo com o tempo que vai passando, ele vai abrindo a guarda. Ele vai fazendo coisas que normalmente não era para fazer. Ele começa a abusar, começa a ir naqueles mesmos lugares, porque ele pensa na cabeça dele, faz 60 dias já que eu não uso, faz 90 dias já que eu não uso, eu vou lá ficar um pouco com os meus amigos, eu vou ficar, não tem nada a ver, eu tô bem, eu tô limpo. E aí que ele cai. Exatamente aí que ele cai. Quando ele abre a guarda, quando ele faz algo que não era para fazer, porque ele não manteve de maneira competente a capacidade para vencer o seu desafio. Então, normalmente, por exemplo, pessoas que têm essa luta diária, eles normalmente vivem em situações de risco, exatamente porque se colocam em risco, porque não se submetem ao Senhor. Traduzindo, quanto menos o cara orar, quanto menos o cara ler a palavra, quanto menos ele ouvir louvor, mais provável ele cair. E assim vai. Isso é com tudo. E no caso, a insubmissão é como se fosse uma droga, um entorpecente. Nós estamos viciados em sermos insubmissos. Insubmissos ao esposo, à esposa, aos filhos, insubmissos à igreja, insubmissos ao pastor da igreja, insubmissos ao Senhor, insubmissos à autoridade. Há pouco tempo atrás eu dei um exemplo aqui na igreja de uma coisa que eu vi de um garoto pequeno ainda, de mais ou menos uns 10 anos de idade, e passando uma viatura policial na rua, né? Não estava fazendo nada, a viatura estava passando na rua e o garoto de 10 anos de idade, mais ou menos, jogou uma pedra na viatura e agrediu verbalmente o policial. O policial parou o carro, não tinha o que fazer, o garoto saiu correndo. E eu fiquei imaginando, aquele garoto tem 10 anos hoje, amanhã vai ter 18. Se ele está jogando pedra na viatura, que não estava fazendo nada com ele, e é uma autoridade oficial, imagine quando ele tiver 18 anos de idade, né? O que vai fazer? O que faremos com isso? Bom, nós não podemos ser da mesma maneira. Se nós ficarmos insubmissos da maneira, sem reconhecer a nossa insubmissão, nós teremos a nossa capacidade de vencer as nossas lutas bem diminuídas. E isso não é bom. Então, se você quer vencer as suas lutas, você precisa ser submisso. Qual é a primeira luta que a gente precisa vencer? Vencer a si mesmo. Aí dentro de você, existe um pensamento, um sentimento que vai contra a própria palavra, vai contra aquilo que Cristo ensina. A gente chama isso de velho homem, aquela parte da gente que quer fazer tudo aquilo que Deus falou para não fazer. Esse é o seu maior inimigo. Se você conseguir vencê-lo, você só vai conseguir vencê-lo ou vencê-la na presença do Senhor. Não é o inimigo do outro lado, não é um vizinho, não é alguém que te chateia, não é alguém que fez mal a você. Não, o seu maior inimigo é aquele que está em frente ao seu espelho. Ou seja, você mesmo. Quando você olha no espelho, é você que
que tem que vencer a si mesmo todos os dias. Então a insubmissão, ela sem um foco, a insubmissão, ela sem um objetivo muito claro, muito real, ela é fatal. E ela é fatal para você mesmo. Você não vai conseguir crescer de maneira alguma, em nenhum sentido da vida, se você continuar com parte do seu coração insubmisso ao Senhor. Ah, pastor, sou crente em Jesus e sou líder. Não interessa. Você tem uma partezinha que é insubmissa. E essa partezinha tem que ser tratada. E quem tem que tratar você é o Senhor. Uma outra circunstância que a gente tem que verificar sobre a insubmissão é que se nós não tratarmos a insubmissão, nós não teremos uma vida plena. Nós não teremos uma vida plena, mesmo em Cristo. Mesmo em Cristo. Mesmo se você disser assim, pastor, eu me converti, eu entreguei a minha vida a Cristo, mas se você não aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor, você vai ser mais um que fala que é crente em Jesus e que na verdade não é, porque não guarda os mandamentos do Senhor. E aí a gente lembra de uma circunstância que está em Êxodo capítulo 20, que é um mandamento com promessa, Êxodo capítulo 20, no verso 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra e que o Senhor Deus te dá. Aqui no caso, esse termo honrar pai e mãe, e que no caso a gente pode perceber claramente uma troca de autoridade nessa região e também nesse tempo, onde as pessoas elas normalmente respeitam mais pessoas de fora do que aquelas pessoas que as criaram. Aí eu vejo particularmente muitos jovens idolatrando líderes religiosos ou até mesmo líderes políticos e desrespeitando seus pais em casa. Isso é muito preocupante e a palavra de Deus fala que se nós não controlarmos essa insubmissão que existe dentro de nós, nós não teremos uma vida plena. Então eu te pergunto, você gostaria de ter uma vida plena no Senhor? Claro, né? Quem não quer ter uma vida plena, uma vida maravilhosa no Senhor? Bom, se você não controlar a sua insubmissão, você não terá uma vida plena. Por quê? Aqui no caso, em Êxodo capítulo 20, no verso 12, dá essa explicação de honra teu pai e tua mãe, e aí a gente interpreta dizendo que a vida longa, essa vida longa na terra está vinculada à idade. Mas não está. O texto não fala isso. O texto fala que não é uma questão de idade, é uma questão de plenitude. Então vamos ler novamente. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Esse longa não tem a ver com quantos anos você vai viver, mas sim na plenitude do tamanho da vida que você vai ter e que Deus te prometeu dar. Então, não importa se você obedece seu pai, sua mãe e honra a eles de maneira fiel para poder viver 85 anos, 95 anos, pastor, vou obedecer meu pai para poder ficar vivendo aí uns 100 anos na terra. Não, não é isso. Não é isso. Todo respeito, não é isso. O que ele está querendo dizer é a plenitude da vida. Então, talvez, bem provável, na verdade, talvez não, bem provável que a sua vida não esteja totalmente plena, feliz, capaz, porque você não tem honrado ao Pai de todos os pais, que é Deus. E aí mora a insubmissão. Porque quantas vezes Deus já falou no nosso coração e nós somos orgulhosos e temos uma pontinha, temos um pecado que é viciante, um pecado que a gente leva por muito tempo conosco e Deus fala, levanta pastor para falar, levanta igreja para falar, louvor para falar e a gente não resolve isso. E qual é o resultado disso? Já que nós podemos adorar ao Senhor não de todo o coração, mas de parte do nosso coração. Podemos viver essa situação? Bom, a palavra de Deus dá orientação. Verso 23 do capítulo 29 de Provérbios, a palavra de Deus diz assim: o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Vou ler de novo.
O orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Meu querido, se você quer ter uma vida plena, uma das coisas que você precisa combater e exterminar da sua vida é o orgulho. E exatamente essa é a minha preocupação, porque não existe pessoa insubmissa que não seja orgulhosa. E a palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 29, verso 23, que o orgulho do homem o abaterá. A expressão aqui que ele usa é uma expressão de guerra. Abate. Ou seja, abater. No caso, por exemplo, no Brasil, ficou famosa uma lei no passado que foi assinada, me parece, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, lei do abate aéreo. A Força Aérea brasileira tem hoje em dia, desde aquela época, acho que foi 98, a autorização para abater aeronaves não autorizadas adentrando ao território brasileiro. Isso naquela época foi um escândalo, porque os países vizinhos têm os seus jeitos de entrar no país, no território brasileiro, e o Fernando Henrique assinou esse decreto dizendo, se vocês não controlarem os seus aviões e eles não forem legalizados, trazendo às vezes coisas que não deveriam trazer para o território brasileiro, a Força Aérea tem autorização para abater. Então, o que significa abater? Então, vamos imaginar lá que você está num avião da Força Aérea Brasileira e você está fazendo lá a ronda noturna ou diurna e de repente encontra no espaço aéreo um avião que não é autorizado a entrar no território. E aí você é o piloto e faz o primeiro aviso, o segundo aviso e pede então a autorização ao seu superior para poder efetuar os tiros de aviso, dar a sinalização e mesmo assim o indivíduo continua voando, adentrando o território, então você tem a autorização do seu superior para abater aquela aeronave. Então vamos chamar aquela aeronave de orgulho. É isso que o texto aqui de Provérbios capítulo 29, verso 23 está te dizendo. Que a soberba do homem o abaterá e, humilde de espírito, obterá honra. Então, quando a gente precisa entender que Deus está no comando de todas as coisas, você acha que quem vai abater você? Quem você acha que vai perseguir você? Já que você recebe vários avisos, recebe várias orientações e mesmo assim continua de maneira orgulhosa, até mesmo sem reconhecer o seu orgulho, sempre colocando o orgulho no outro, o problema na vida do outro. Como assim? Você acha que isso vai dar certo? Não, querido, isso não vai dar certo, porque a vida plena com Deus é uma vida de humildade. Quero te pedir e te falar uma coisa muito real. Se você não tratar a insubmissão com amor, de maneira voluntária, Deus tratará a sua insubmissão na dor. Porque desde a antiguidade, nenhum homem venceu a Deus. Você pode vencer outro homem, você pode vencer uma nação, você pode vencer uma família, mas ninguém vence a Deus. Reconhecendo Ele ou não, todos, perante a palavra, estarão dispostos e terão que se ajoelhar perante a autoridade do grande Criador, do amor, do Todo-Poderoso, de Deus. Então, meu querido, se eu fosse você, eu trataria essa insubmissão, que é uma coisa, um problema seu, que é um problema humano, não tem nada a ver com Deus. Deus não fomentou insubmissão no seu coração. Você precisa tratar isso com todo amor e carinho, mesmo sendo membro da igreja ou não, conhecedor da palavra ou não, para que você possa ter uma vida plena. Então, quando a gente olha lá na palavra, em vários textos falando sobre insubmissão, a gente não pode vacilar nisso. Nós não podemos nos esconder atrás de títulos ou até mesmo de circunstâncias, porque tem dinheiro ou deixa de ter, porque tem título ou deixa de ter. Não interessa, todos nós temos que ser submissos ao Senhor. E isso é ordem. Ah, pastor, mas eu não sei o que fazer. Você sabe sim. Você não rasga dinheiro.
Você não baba. Então, você sabe o que fazer. É simples, combater o orgulho do seu coração. Uma outra circunstância que a gente tem também que ter atenção e por que temos que combater a insubmissão no nosso coração é porque nós viveremos uma vida de felicidade real. Viveremos uma vida de felicidade real. Bom, se existe felicidade real, existe a felicidade de mentira. E aí, no caso, eu quero lembrar você, por exemplo, uma parábola que Jesus Cristo conta, que está em Lucas capítulo 15. Eu não vou ler o texto porque são duas parábolas que eu quero destacar aqui que você com certeza conhece. Lucas capítulo 15, do verso 1 até o verso 32, conta duas parábolas que eu acho maravilhosas, que é a parábola da ovelha perdida e a segunda parábola, que é a parábola do filho pródigo. Qual é a diferença? Você conhece a parábola. A parábola da ovelha perdida conta que havia um pastor em seu rebanho, que tinha muitas ovelhas, e que ele percebe que uma das ovelhas saiu do rebanho, ou que não, mesmo que não tivesse saído, mas que estava fazendo falta naquele local, e que ele encontra e deixa então o rebanho ali cuidado, ali dentro daquele espaço, e vai atrás da ovelha perdida. E ele encontra a ovelha perdida e traz de volta. A outra parábola no mesmo capítulo fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha outro irmão, tinha um pai, tinha suas propriedades, e ele então pede a herança a seu pai concede, e ele vai para uma outra região, gasta tudo, baladeiro, faz tudo que não deve, e depois vai até se alimentar com os porcos, e dos porcos vê, mas até mesmo os empregados de meu pai têm mais dignidade do que isso, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele então retorna para a casa do pai, e aí você conhece a história, o pai recebe ele de braços abertos. Eu estou falando isso por quê? Porque essas duas parábolas representam muito o caráter da submissão e da insubmissão dos crentes em Jesus. Pergunta: você é ovelha perdida ou é filho pródigo? Vou perguntar de novo. Você é ovelha perdida ou é filho pródigo? Tem comportamento de ovelha perdida ou tem comportamento de filho pródigo? Por que eu estou falando isso? Porque nos dias de hoje, principalmente na nossa região, nós temos mais filhos pródigos do que ovelhas perdidas. Eu passei uma experiência agora há pouco tempo atrás. Eu fui abastecer o carro num posto de gasolina. E aí um rapaz que eu não conhecia, confesso que não conhecia, nunca tinha visto na vida. E ele chegou para mim falando assim: meu pastor. Eu olhei aquilo. Como tem sido cada dia mais comum essa circunstância, as pessoas às vezes me chamam de meu pastor e às vezes eu nem conheço. Eu comecei a perguntar para ele: e aí, querido, como está você? Tudo bem? Qual o seu nome? E aí ele começou a se identificar e nós começamos a conversar, mais ou menos enquanto isso ele estava abastecendo o carro. E aí ele falou assim: pastor, eu sou membro da sua igreja. Eu falei: querido, amado, eu não faço tanto tempo que estou na igreja, mas eu acho que já conheço as minhas ovelhas. E eu nunca te vi lá. Como é que você está me dizendo que é membro da igreja, que sou pastor, e se eu não te vejo lá há pelo menos quase 3 anos? Ele falou: não, pastor, eu já fui membro lá no passado. Eu sou membro lá ainda. Eu falei: não é não, filho. Não é não. Mas pastor, por que não? Porque você abandonou a igreja. Mas por que, pastor? Que absurdo é esse? Sabe por quê, querido? Porque hoje você não sabe nem quem é o seu pastor. Aí eu perguntei a ele: qual é o meu sobrenome? Qual é o meu sobrenome? Você sabe meu nome? Não sabia nem meu nome. Me chamava de pastor. Qual é o meu sobrenome? Também não sabia meu sobrenome. Eu falei: então, meu querido, olha só como é que você está distante da igreja. Eu não te conheço e não vejo você na igreja. E você não sabe nem o meu nome e nem o meu sobrenome. Está me chamando de seu pastor e ainda quer ser
cobrar uma circunstância que não é real. Por quê? Aí ele falou, pastor, realmente ele falou 7 anos que não vou na igreja. E eu pensei que fosse membro ainda. Ele me perguntou, pastor, por que eu não sou mais membro lá? Falei, porque você abandonou a igreja. Você foi insubmisso. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você quiser voltar, nós estamos de braços abertos. Mas para você fazer parte da igreja, você precisa voltar. Você precisa conviver. Porque a igreja não é como um shopping, que você vai lá, compra um negócio e volta quando quer. Não, a igreja é o hábito de estar conjuntamente com seus irmãos. Então não há possibilidade de você ficar 7 anos fora da igreja e se considerar membro dela, porque você está fora do corpo. Você não sabe nem quais são os projetos da igreja. Perguntei, quais são os projetos da igreja no último tempo? Eu não sei. Por quê? Porque você está fora da igreja. Então eu preciso que você volte para poder você ter autoridade de me chamar de seu pastor, porque eu não sou seu pastor. Você está como um filho pródigo. Você, por algum motivo, às vezes muito pequeno, resolveu sair. E isso não é bom. Então, hoje em dia é comum a gente ter muitos filhos pródigos espalhados por aí. Eu te pergunto isso porque o filho pródigo, ele foi insubmisso. A palavra de Deus fala em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 até 32, que o pai do filho pródigo não tinha ainda falecido para ele pedir a sua herança. E o pai deu a sua herança meio contrariado. Dá para sentir isso no texto, que deu meio contrariado. Mas deu. E o filho pródigo pegou a sua herança e foi para um outro local, gastou tudo que tinha, mas depois volta. Então o que eu peço a você, querido, que não seja filho pródigo. Por quê? Qual a diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo? A diferença da ovelha perdida para o filho pródigo é que a ovelha perdida não sabe o caminho de volta. Ela precisa ser buscada, ou seja, ela não conhece o caminho de volta, ela não sabe quem é Cristo, ela não sabe qual é a circunstância da igreja, ela não sabe exatamente o caminho, o que fazer para voltar. Ela precisa ser buscada, realmente. Mas o filho pródigo não. O filho pródigo, ele precisa sair da sua zona de conforto e voltar para os braços do pai para ter os benefícios da companhia do pai. Então eu particularmente, uma coisa que tomei decisão pastoral há muito tempo atrás, eu não vou atrás de filho pródigo. Por quê? Porque o filho pródigo tem que voltar. O filho pródigo sabe o caminho de volta. Quem tem que voltar é o filho pródigo. Não é o pai que tem que ir até o filho pródigo, não, é o filho pródigo que tem que ir até o pai. Então, eu peço a você que não seja filho pródigo. Porque se você for filho pródigo, você vai pecar contra o Senhor na insubmissão e você vai ficar pedindo para que Deus possa ir atrás de você. Só que isso não vai acontecer, porque você sabe o caminho de volta. E a insubmissão vai te levar a pedir algo a Deus que vai acabar te afastando. Lembra lá da parábola do filho pródigo? O filho pródigo pediu a herança ao seu pai. E o seu pai deu por amor, porque achou que ele realmente já estava maduro, já estava preparado. Mas na verdade, o filho pródigo demonstrou que não estava. Então, cuidado com o que você pede a Deus, cuidado com o que você faz, exatamente porque você pode viver situações difíceis, porque vai gastar uma energia em um local, em uma situação, num trabalho diferente daquilo que é da vontade de Deus para você. Então não seja, não viva uma felicidade ilusória, uma felicidade de mentira que o filho pródigo viveu. Então se você quer matar, ser vencedor, exterminar literalmente a insubmissão no seu coração, você precisa pensar, nesse caso eu vou ser uma ovelha perdida ou um filho pródigo? Então na obediência ao Senhor, eu vou ser ovelha perdida ou vou ser o filho pródigo?
No respeito à minha família, eu vou ser ovelha perdida ou vou ser filho pródigo? No respeito ao meu chefe, eu vou ser ovelha perdida ou vou ser filho pródigo? É uma escolha sua. Por isso que não é, aqui no caso da parábola, são duas parábolas, né? É um exemplo que Jesus Cristo dá. E é interessante que ficou registrado no mesmo capítulo. Exatamente porque tem uma comparação, existe essa diferença. Então o que Deus quer nos ensinar? Se você não tiver cuidado com certas circunstâncias que Deus já te avisou, você pode esperar sentado. Você pode esperar deitado. Se Deus já te avisou certa circunstância para não fazer, Ele vai te avisar mais uma, mais duas, mais três, mas vai chegar o momento que Ele não vai mais responder e vai deixar você sofrer as consequências para voltar à sua presença. Não é Deus que tem que ficar atrás da gente. É a gente que tem que ficar atrás do Senhor. Nós somos finitos. Nós somos infinitamente finitos. E precisamos ser submissos ao Senhor. Última circunstância que a gente pode destacar com relação à insubmissão. Nós temos que combater em nós a insubmissão, porque nós não suportaremos as lutas da vida. Lembrando lá do filho pródigo. O filho pródigo foi até o limite. O limite dele, Lucas capítulo 15, fala que o limite dele foi conviver com os porcos. Bom, eu não sei se você já viveu na roça. Eu não sei se você já teve a experiência de lidar com porcos. E porco é um negócio porco. Porco é um animal, se não for muito bem tratado, se não for muito bem cuidado, ele é realmente porco. Dado então o nome a ele. Ele come coisas que não deve, ele come coisas que a gente nem imagina que um porco come, ele come lixo, revira o lixo. Se der bobeira, ele faz isso. E o filho pródigo, ele foi até esse limite. Então, o que eu peço a você que quer vencer na vida, você quer vencer na vida? Você quer ter sucesso na vida? Você quer ser feliz? Então, acalma o teu coração e trata essa insubmissão que você tem aí dentro. Eu conheço muitas pessoas que são insubmissas, crentes ou não. Conheço muitas pessoas que são insubmissas. Nunca vi nenhuma delas suportar a luta. O filho pródigo não aguentou a pressão. Ele saiu de casa com o peito estufado, vontade de fazer o que queria, gastou tudo o que queria, fez o que queria, mas não aguentou a pressão. Sabe por quê? Porque ele era filho pródigo. Ele era, com todo respeito, ele era um moleque. Ele era imaturo. E ele realmente não provou que era homem. Sabe por quê? Porque ele era um filho pródigo. Então, quantos filhos pródigos nós conhecemos? E eu peço a você, não seja um filho pródigo, porque se você for insubmisso ao Senhor, e as autoridades constituídas, e as autoridades que querem o seu bem, meu amado, você não vai suportar as lutas da vida. Uma das coisas que a gente pode destacar das razões, porque a gente não vai suportar, a primeira razão é que nós ficaremos sozinhos. O filho pródigo ficou sozinho. Outra razão é que nós veremos as nossas vitórias perderem o sentido. O filho pródigo tinha vitórias. Ele saiu de casa, ele talvez chegou naquela cidade falando, saí de casa mesmo, sou independente, vai fazer o que quero e eu vou comprar o que eu quero, tudo mais, mas essas vitórias perderam um sentido rápido. Rapidamente perderam o sentido. Então não seja filho pródigo, não seja insubmisso ao Senhor. Outra circunstância, outra razão é que o retorno fica cada dia mais difícil. Então, se você tem uma insubmissão, como o filho pródigo tinha, retorne. Mas o retorno vai ficar cada vez mais difícil, porque a insubmissão é um vício. Você pode ficar viciado sendo insubmisso. Você pode ficar viciado em ser insubmisso. E é por isso que eu estou falando sobre isso, porque eu estou conhecendo cada dia mais pessoas dentro e fora das igrejas
insubmissas. Você que é pastor, você que é líder, você que tem algum tipo de liderança, autoridade, sabe o que eu estou falando, que está havendo um movimento de insubmissão a ser incentivada no Brasil de maneira grandiosa, onde você vê que ninguém obedece ninguém. Aqui mesmo na minha cidade, a gente tem a orientação de andar, né, de máscara. Você vê no centro da cidade, parece que não está acontecendo nada. A quantidade de pessoas que estão sem máscara, e a máscara não é uma coisa tão complicada de se colocar, né? Mas está todo mundo sem máscara. Ué, mas precisa de uma lei, precisa de uma multa para dar essa orientação? Por quê? Porque nós somos insubmissos. E a insubmissão com Deus não funciona. Quero lembrar você, Deus não é brasileiro. Essa é uma grande mentira. Deus não é brasileiro. Não pense que com Deus tem jeitinho, porque não tem. Deus não é brasileiro. Então, se Deus deu uma orientação, e lembrando lá de Salmo 119, no verso 2, que fala: felizes são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Não pense você que obedecer ao Senhor de parte do coração vai resolver o problema. Então, peço a você, combata a insubmissão que existe no seu coração. Existe sim. Não seja orgulhoso ao ponto de pensar que não existe. Existe sim. Existe sim. Você sabe que existe. E isso precisa ser tratado ao Senhor, pelo Senhor. Então, coloque o seu joelho no chão. Coloque o seu joelho no chão, por vontade própria, e seja submisso ao Senhor. Porque se você não for submisso ao Senhor, o Senhor vai fazer você ser submisso. E não vai ser legal. Eu estou te dizendo isso por experiência própria. Por experiência própria eu estou te falando isso. Se você não se submeter ao Senhor, vai surgir uma situação que o Senhor vai te fazer ser submisso. Isso é certo. E não é um relacionamento apenas de pai para filho, mas de criador. Não existe ser humano na Terra que não entenda isso muito facilmente. Nós estamos vivendo hoje em dia uma situação dessa, uma situação de pandemia, né? Que, pelo jeito, a sociedade, a civilização estava muito orgulhosa tempos atrás. Nós estávamos, não estávamos? Nossa, a gente estava assim, ó, peito aberto. Parecia que a gente era imortal. Aí de repente veio o Covid. Todo mundo que estava aí fora de casa, cheio de plano, cheio de vontade, Deus falou assim, ó, permitiu que a pandemia se instalasse. Ele não é culpado disso, não foi ele quem fez, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E como a pandemia tem nos ensinado? Tem nos ensinado muito. Tem sido um grande tempo de ensinamento. E uma das coisas que a gente tem aprendido é que nós não somos nada. Nós somos um pedaço de carne muito, muito frágil. Um vírus muito pequeno consegue nos derrubar. Se não fosse a graça do Senhor dos livramentos, a humanidade inteira poderia ser contaminada por isso, e isso é muito, muito grave. Então, querido, por favor, coloque o seu joelho no chão e submeta-se ao Senhor. Porque se você não fizer isso por amor, vai fazer isso pela dor. E eu não quero que você sofra. Não quero que você tenha que enfrentar uma situação de dificuldade para poder aprender a combater o orgulho. E isso tem que ser falado. Então, para nós que somos crentes em Jesus, o desafio é enorme, porque temos uma tendência muito grande a sermos filhos pródigos. Conhecemos a palavra, mas somos desobedientes. Adoramos ao Senhor com a metade do nosso coração. A outra metade não é tão crente assim. Então, isso tem que ser combatido. Não seja insubmisso. Não resista à orientação, porque o preço é alto. E aí vem a dica, por experiência própria. Quanto mais você resistir à orientação do Senhor, mais você vai sofrer. Simples assim. Não é porque Deus vai fazer uma coisa com você, não. Não.
é porque você mesmo vai fazer algo contra você mesmo. Você mesmo vai plantar problemas contra a sua saúde, contra a sua felicidade. Você mesmo vai plantar problemas contra as coisas que você tem, a sua família. Então não faça isso. Não viva uma vida de conhecimento da palavra, mas de insubmissão. Essa não é a característica do cristão. O cristão ele precisa ser submisso ao Senhor. Mas nós temos visto muitas pessoas que têm se identificado como cristãos, se chamado de crentes, frequentado as igrejas, mas são insubmissos. Então eu estou te falando com muito amor e carinho. Se você continuar assim, você vai arranjar um problema para você mesmo. E infelizmente, só o Senhor para ter misericórdia da sua vida. Então eu peço a você, por favor, aí na sua casa, se você entendeu essa mensagem e está acompanhando essa mensagem desde o início, gostaria que você dobrasse seu joelho aí na sua casa. Dobre seu joelho, pede perdão pelo orgulho que habita em você. Pede perdão pela insubmissão, às vezes que você foi insubmisso ao Senhor. Você já pediu perdão a isso? Para Deus por isso? Se não o fez ainda, é bom fazer, porque essas coisas são sérias. Então temos que pedir perdão pela nossa insubmissão. Quantas vezes Deus dá orientação e a gente ouve, entra por aqui, sai por aqui, como se nada estivesse acontecendo. A coisa não é assim. Então, meu amado, minha amada, dobre o seu joelho aí na sua casa agora e vamos pedir perdão ao Senhor juntos pela nossa insubmissão. Pai, nós pedimos perdão pela nossa insubmissão, porque nós temos muitas vontades, nós temos muitos desejos, nos achamos capazes de fazer muita coisa, nos achamos donos da nossa própria vida, compramos o que queremos, vendemos o que queremos, fazemos o que queremos e nos esquecemos que quem deve estar no comando da nossa vida é o Senhor. Senhor, por experiência própria, e o Senhor sabe, e também temos conhecimento de pessoas que não deram ouvido à tua orientação e sofreram consequências dos seus próprios pecados. Eu te peço, Senhor, se de alguma maneira somos filhos pródigos, se de alguma maneira temos pedido a nossa herança e saído da sua vontade, saído da sua presença, que o Senhor possa nos ajudar a retornar para a tua presença, para o centro da tua vontade. Somos, Senhor, falíveis, mas não podemos conviver com pecados viciantes ou com pecados domesticados por nós, que carregamos por longos anos. Senhor, toma nas tuas mãos a nossa vida e abençoa, Senhor, nossas famílias. Dá-nos, Senhor, humildade, dá-nos o espírito manso para que possamos vencer essas circunstâncias, como a tua palavra mesmo fala em Salmo 119, que felizes são aqueles que guardam os teus mandamentos e que vivem e que adoram ao Senhor de todo o coração. Que não sejamos mais crentes que adoram ao Senhor de parte do coração, mas sim de todo o coração, para que possamos ser felizes e resistir a Satanás. Vem com a tua graça sobre nós, abençoa a nossa vida, tem misericórdia da nossa família e dá-nos livramentos, em nome de Jesus amado. Amém. Então, meus amados, peço a você que se mantenha firme no Senhor e que ligue para as pessoas que estão aí na igreja, faça um contato, passa um WhatsApp, um e-mail, um telefone, sei lá, qualquer coisa você pode fazer para fazer contato com as pessoas que são parte da nossa igreja. Também peço a sua ajuda para mantermos aí a nossa ação social nessa época de situação de risco aqui na nossa cidade. Deus abençoe você ricamente e que cada dia mais você combata a insubmissão na sua vida perante o Senhor. Deus abençoe você e cada dia mais seja submisso à presença do Senhor. Felicidades.